Hoje o 8655 fala novamente aqui de Hangzhou, hoje para falar sobre como é o perfil da população de expatriados aqui que vive na China. Esse vídeo é interessante até para você que pensa agora em vir para a China. Esse vídeo vai abordar basicamente de todas as nacionalidades, não só dos brasileiros. Então conheça um pouco sobre como é o perfil dos Lauais aqui, como são chamados, ou expatriados e estrangeiros. Basicamente hoje o maior interesse de expatriados em vir para a China vem a ser basicamente com relação a oportunidades de trabalho. Então a China hoje oferece aqui na Ásia basicamente o melhor pacote de expatriados com relação a salário e benefícios. E em segundo lugar, uma vinda à China basicamente por aventura, em conhecer uma diferença, uma cultura. O ponto 2 seria basicamente por conhecer cultura totalmente nova, então basicamente mais vindo por aventura. E o terceiro ponto, realmente por realocação e aposentadoria, basicamente vir aqui à China para passar o resto dos seus dias. O trabalho mais feito aqui por estrangeiros aqui na China ainda vem a ser com educação. Isso é um negócio que acontece aqui bastante na China, que é o trabalho de ser professor de inglês. No passado, pela urgência dos chineses em aprender o idioma inglês para fazer mais negócios, qualquer estrangeiro era vindo aqui para a China e você conseguia realmente um trabalho com bastante facilidade. Inclusive brasileiros vinham aqui para a China e conseguiam dar aula de inglês, porque havia uma demanda muito grande, então mesmo populações não nativas do idioma inglês poderiam praticar ser professor. Mas hoje já há sim uma maior limitação, inclusive com relação a vistos. Hoje já é necessário que você realmente seja nativo, tenha certificações, tenha feito aulas já anteriormente nos seus países para que possa ser professor aqui na China. Entre outras características que são vistas como positiva, a baixa criminalidade. Você pode ver aqui atrás logo tem uma polícia. Aqui você anda pela China, a cada 500 metros basicamente você consegue ver policiais andando, estações de policiais, qualquer tipo de estrutura também em relação ao monitoramento ostensivo também de câmeras aqui pela China. A própria internet chinesa é totalmente censurada, então é impossível você passar aqui pela China sem ser notado, sem ser registrado. O baixo custo de vida. Aqui os estrangeiros recebem salários bastante interessantes e esses outros bônus também, então os estrangeiros falam que têm dinheiro sim suficiente para se manter aqui sem muita dificuldade. Já com relação às dificuldades, aí as dificuldades a gente sabe até um pouco bem. Em primeiro lugar, a poluição aqui na China. A poluição aqui na China não é brincadeira, realmente, uma coisa absurda. É inclusive um dos maiores motivos para a saída, a migração de estrangeiros. Inclusive Pequim, já com a poluição que sai do controle, já sofre um movimento já de saída de estrangeiros que já rejeitam propostas de trabalho para ir para Pequim, porque realmente é uma coisa descontrolada. Se você já conhece Pequim, você tem um pouco de noção sobre isso. Em outras cidades aqui como Hangzhou, que até é considerado uma cidade verde, mas também sofre com poluição. Outro ponto que é visto negativamente é com relação à educação. A educação aqui na China para os estrangeiros é motivo de preocupação na hora que você vai colocar seu filho. Além do nível de educação em si e da questão também de censura e a falta de conhecimento que o filho vai ter, tem preparação para o resto da vida e também aos custos da educação. Isso basicamente é mais notado porque os estrangeiros aqui acabam colocando os seus filhos em escolas internacionais e o custo para colocar em escolas internacionais aqui na China é muito alto. Outra dificuldade vem a ser com o idioma. O mandarim é um dos idiomas mais difíceis de ser aprendido. Exige realmente mais de 2.000 horas para você tornar minimamente proficiente, então é uma língua bastante complicada. Se você não fala mandarim aqui na China, você tem certa dificuldade sim. Em certos locais aqui há uma limitação. Basicamente as pessoas mais jovens hoje aqui na China já conseguem falar inglês num nível razoável, você consegue entender. Mas realmente para você poder se comunicar e poder vivenciar aqui a China, ter um nível de relação com as pessoas, de amizade, de relacionamento com mais profundidade, você realmente precisa falar a língua pátria. Basicamente também como um estrangeiro acaba vivenciando aí no Brasil, né? Então, basicamente, os estrangeiros aqui acabam reportando que a maior parte dos seus laços de amizade são com outros estrangeiros e os estrangeiros acabam um dia voltando para os seus países de origem, então também isso acaba tornando a vida um pouco mais complicada socialmente para o estrangeiro. Outra questão que é muito sensível aqui é com relação ao visto. Aqui na China você realmente não consegue ter
uma questão de previsibilidade, de viver aqui a muito longo prazo. Então você consegue aqui um visto basicamente para 1 ano, 3 anos, 5 anos no máximo. Então realmente é um pouco complicado você se basear em viver aqui com muito tempo, você se programar para fazer investimentos, para comprar casas, esse tipo de coisa. Também com relação ao próprio Green Card, o visto aqui de dupla cidadania é muito complicado. Mesmo se você casar com uma pessoa chinesa, você não consegue ter dupla cidadania ou tirar um visto chinês. O número de vistos chineses hoje foram pouquíssimos até o momento. A China tem mais de 5 mil anos de história, basicamente pouco mais de alguns milhares de pessoas conseguiram já um visto chinês aqui. Hoje, basicamente, você conseguir um visto chinês, você precisa ter um salário absurdamente alto aqui na China, ou já ter contribuído para a China com relação a envio de notícias, ou contribuir realmente com relação, por exemplo, a pesquisas, ou basicamente vazamento de informações de certos países. Então, basicamente, os chineses só reservam vistos para pessoas que são, que eles chamam de pessoas que contribuíram para a China. Eles contribuíram, sim, entre aspas, né? Então você pode pensar basicamente como uma espionagem, ou alguém com PhD que vem para a China, contribui ou compartilha essas informações. Então é um nível realmente muito limitado. Também com relação à compra de residências aqui. Aqui na China há uma lei, por exemplo, em que depois de 70 anos você perde a sua residência. A residência volta para o governo. Aqui você então não tem o direito à sua terra. Você compra a terra e você tem o direito de usá-la até 70 anos. Isso basicamente também acaba complicando também você ter essa vontade de comprar uma casa aqui, pensar em um legado, em passar isso para o seu filho, porque você vai acabar devolvendo isso para o governo chinês. E agora, basicamente falando para brasileiros e oportunidade de trabalho para brasileiros, o boom de contratação de brasileiros já passou. O boom foi basicamente ainda nos anos 2000, quando o Brasil estava tendo aquele grande ciclo, crescendo 3, 4, 5, 7% ao ano. Então, basicamente, os chineses estavam contratando qualquer pessoa que falava português nativo brasileiro para ser intérpretes ou para fazer vendas, né? Mas hoje, agora com o momento que o Brasil passa mais dificuldade, não está mais havendo tanto interesse assim. E também com relação à língua, que eu havia dito antes, que é a maior profissão que é contratada aqui, a língua portuguesa ainda não é do maior interesse. O espanhol, o inglês, enfim, outros idiomas estão à frente com relação ao interesse dos chineses em aprender. Se você tem vontade de vir aqui na China, quais são os seus planos? Você tem planos de vir aqui a mais longo prazo? Você recebeu uma proposta de trabalho? Conte nos comentários também, compartilhe as suas experiências com relação a tirar o visto aqui, como é o processo e quais são as suas expectativas de agora vir para o país. E você que já mora aqui na China também, compartilhe essas informações. Você tem interesse em vir aqui, passar para sempre aqui a sua vida? Compartilhe também. 8655 é um canal basicamente que fala sobre negócios, sobre esses dois países. Sempre essa comunicação é aberta. Seus comentários também alimentam muito a nossa discussão. Um abraço.